Somos a Segunda Igreja Batista em Apucarana, estamos transmitindo também no Facebook, Rua Nações Unidas, 29, venha nos conhecer aqui, aleluia. Deus seja louvado. Vamos mais uma vez, Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus hoje é no livro de Salmos, o Salmo 46, tenho feito várias meditações em Salmos, vocês têm acompanhado, e hoje nós vamos ministrar nesse Salmo, que eu creio que o Senhor me colocou no coração num tempo bem oportuno, porque esse Salmo vai dizer que o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não há onde se esconder hoje, senão no Senhor. Diz assim o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, porque não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Bramam as nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e as assolações que efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Vamos declarar esse último versículo juntos? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. A tua palavra declara isso, que o Senhor está no meio do teu povo, o Senhor está no meio da tua santa cidade, o Senhor está entre a tua igreja, o Senhor está com aqueles que te amam, aqueles que te buscam, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, em meio a tudo que temos vivido, converse conosco pela tua palavra, anima os nossos corações, desperta as nossas vidas, vem trazer força àqueles que estão cansados aqui, venha trazer, ó Deus, a tua vida manifesta na vida dos teus filhos, para que possamos crer que na tua presença e no Senhor não seremos abalados. Nós te louvamos, ó Pai. Também te pedimos por aqueles que estão enfermos entre nós, durante o louvor, as orações e a pregação, que a tua boa mão, ó Deus, vá curando, vai restaurando, vai trazendo, ó Deus, a restauração, a saúde, a graça e a vida sobre cada vida aqui, Senhor. Sobretudo, ó Deus, abra os nossos ouvidos para que possamos entender a tua palavra. Revela-nos a tua pessoa, Deus, em Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você já imaginou Deus dizendo para você e para mim, e muitas vezes Ele fala, fica quieto? A gente não gosta muito, né? Quando tem uma confusão dentro de casa, a gente fala assim, cala a boca, gente, fiquem quietos, parem de falar. Esse texto aqui aparece no versículo 10, exatamente essa ideia, quando o Senhor diz assim, aquietai-vos, calem-se. Em outras partes das Escrituras, Deus fala assim para o povo. Deus fala, por exemplo, em Abacuque 2, o versículo 20, Abacuque 2, o verso 20, o Senhor, quando o povo estava no meio de um tumulto, sem saber o que fazer, Deus diz para o seu povo ali, calem-se. Olha o que diz a palavra, Abacuque 2, o verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Ele está dizendo que ele está no controle, e ele então diz para o povo, calem-se diante dele, sosseguem diante dele. Deus às vezes nos manda ficarmos quietos,
calados, sossegados. Ele está nos acalmando e dizendo, no meio de um grande tumulto, numa grande dificuldade, ele diz: fique quieto, calme, se acalme, porque eu estou com vocês. Muitas vezes também nós temos que dizer para nós mesmos, o nosso homem, o nosso ser que crê, precisa dizer para nós mesmos que nós temos que nos calar diante de Deus. O salmista, por exemplo, no Salmo 121, ele diz para a sua própria alma, Salmo 121, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, olha o que diz o versículo 2: fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança, a minha alma é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. O próprio salmista está dizendo para ele mesmo que ele fez com que a alma dele, perturbada, agitada, se acalmasse. Nós também temos que exercer pela fé essa palavra sobre nós mesmos, dizer para nós mesmos às vezes: acalma-te, ó minha alma. E ele faz a figura aqui de uma criança que já mamou e descansa nos braços da sua mãe, e ela fica tranquila, quieta, sossegada nos braços da sua mãe. Então, às vezes, irmãos, a coisa está tão confusa que a gente tem que dizer para nós mesmos: se acalme, se aquiete, confie em Deus. É isso que o Senhor fala aqui no Salmo 46. Ele está dizendo aqui que os reinos se abalam. Ele está dizendo aqui, está descrevendo aqui cenas apocalípticas. Salmo 46, cenas apocalípticas, porque ele vai dizer assim: não temeremos, versículo 2, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e a sua fúria os montes se estremeçam. Ele está falando de coisas que estão sendo abaladas, a natureza sendo abalada, as estruturas sendo abaladas. No versículo de número 6 ele vai dizer: bramam as nações, os reinos se abalam, tudo é abalável, tudo está numa situação abalável, e o Senhor vai dizer assim para o seu povo: diante de tudo isso, se acalme, se aquiete, confie no Senhor. E isso que ele vai dizer aqui no versículo 10 do salmista, do Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós já passamos por momentos difíceis em nossas vidas, cada um de nós aqui, se não passou, vai passar, não é verdade? Ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. O mundo também já passou por momentos difíceis e está passando agora, perto de talvez uma grande guerra, já tem uma grande guerra. O mundo está passando um momento que as nações estão abaladas, os governos estão abalados, a natureza está abalada, e o Senhor está dizendo para nós a mesma coisa que sempre disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra aquietai-vos aqui também pode significar: cessem a guerra, cesse o tumulto, pare com os tumultos, pare com a guerra, pare com a agitação e saibam que eu sou Deus. Como que a gente pode ter um coração aquietado, sossegado diante dos embates, das lutas da vida e do que nós vamos viver? E nós na terra viveremos coisas terríveis. Como ficaremos com o nosso coração aquietado? O salmista nos dá aqui alguns conselhos. Primeiro, nós precisamos saber quem Deus é. Ele diz assim no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe que Deus é Deus? É muito fácil a gente saber que Deus existe. Saber que Deus existe até o diabo sabe. Todos dizem que Deus existe, mas é saber quem Ele é. O coração só pode ser aquietado quando o coração conhece o Senhor. Só um coração que conhece a Deus profundamente pode se aquietar. E esse saber quem Deus é, não é um saber da mente, um saber apenas emocional, é um saber profundo. Esse saber implica um relacionamento com Ele, implica em conhecê-lo profundamente. Quem conhece a Deus profundamente
vai ter um coração tranquilo nas horas das dificuldades. É conhecer a Deus, é experimentar a Deus. O texto, a palavra conhecer, já falei para vocês uma outra mensagem aqui, conhecer é ter uma relação íntima, e a palavra conhecer aparece lá em Gênesis, quando a palavra diz assim, conheceu Adão sua mulher, falando de uma relação profunda. Quando nós temos uma relação profunda com Deus, o nosso coração se aquieta. A religião não nos aquieta. Saber que Deus existe não nos aquieta. É conhecer a Deus. Jó capítulo 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. Aquele texto tremendo, depois de todas as lutas que Jó passou, todo o sofrimento que ele passou, capítulo 42, versículo 5, ele fala: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele diz assim em algumas versões: antes eu te conhecia de ouvir, eu ouvi que existe um Deus, eu sabia que existe um Deus, mas agora os meus olhos te veem. Ele tem um conhecimento profundo do Senhor. Aqui o salmista no Salmo 46 está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O propósito de Deus é nos se revelar a nós. O grande propósito do Senhor é manifestar-se a nós. Veja o que Oséias capítulo 6, versículo 3 vai dizer, e vai nos insistir para que a gente conheça o Senhor e continue e prossiga em conhecer ao Senhor. Oséias 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O profeta diz: nos prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor é um processo, é uma jornada. Eu saber que Ele existe é uma coisa, eu procurar conhecê-lo pessoalmente é outra. Eu me relacionar com Ele, eu ter intimidade com Ele, é isso que vai deixar o nosso coração mais acalmado nas horas das lutas. Quem não conhece o Senhor sofrerá muito diante das lutas. Esse é um desejo de Deus. Sempre aparece na Bíblia assim: vocês conhecerão quem eu sou. A maior forma de revelação de Deus, Deus queria se mostrar ao homem, então Deus mandou Jesus Cristo, o seu Filho, a sua exata expressão para que a humanidade pudesse conhecê-lo. Ou seja, Deus no seu tempo enviou o seu Filho para que nós olhássemos para o seu Filho e víssemos o seu Filho a sua face. Então Deus tem intenção de fazer com que os homens o conheçam e tenham um relacionamento com Ele. Hebreus capítulo 1, vejamos lá, de 1 a 4, vai dizer isso, que Deus, Ele nos falou no passado de muitas formas, de muitas maneiras. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Deus nos fala pelo Filho, Deus se comunica pelo Filho. Deus não fala através de nenhuma outra pessoa senão pelo Filho. Deus não tem outro mediador senão o Filho. Deus se comunica através do Filho. Olha o que ele diz: Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E olha o que ele diz do Filho, versículo 3: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Então, para que a gente possa conhecer a Deus, nós temos que conhecer o seu Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Quem não vai até o Filho não chega até Deus. E a palavra diz assim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Deus quer se mostrar a nós. Nós precisamos conhecê-lo profundamente, para que a gente possa então ter a força necessária na hora das dificuldades. Não só para isso, mas aqui no contexto ele está dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse saber significa também, como eu disse, ter um relacionamento íntimo e se apropriar daquilo que sabemos. Ou seja, o que a palavra comunica a nós é uma verdade, é um fato, e a nossa fé nesse fato se apropria da verdade de Deus. Então, no Salmo 46, por exemplo, ele vai dizer, logo no começo, versículo 1, Salmo 46, versículo 1,
Está ali, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, a palavra está dizendo que Deus é. Agora eu preciso crer na palavra para que essa verdade se torne também uma verdade na minha experiência. Ou seja, Deus fez as coisas, todas as coisas, consumou todas as coisas, e nos apropriamos daquilo que Deus fez pela fé na sua palavra. O justo viverá pela fé, e a fé na palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que precisamos apropriar é que Deus é um refúgio, é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, temos que nos apropriar disso. E quando ele fala Deus é o nosso refúgio, provavelmente ele citava aqui a ideia das cidades de refúgio. Quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, eles separaram algumas cidades, e naquelas cidades eram cidades chamadas cidades de refúgio. Quando uma pessoa cometia algum erro, mesmo que involuntário, ele cometia um erro, ele poderia fugir para aquela cidade, para que ele não fosse morto. Vamos dar uma olhada lá em Números capítulo 35, versículo 9 até o versículo 12, fala um pouco sobre isso. Números 35, de 9 a 12, fala assim, olha, e a gente vai entender essa ideia do refúgio. Números 35, de 9 a 12. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essa cidade vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para o julgamento. Porque naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Se alguém matava, automaticamente morreria. Então ele teria um lugar para fugir, até que ele pudesse ser julgado de uma forma justa. Eles fugiam para a cidade de refúgio. Então é uma linguagem também aqui espiritual para nós, que o único lugar que podemos fugir por causa dos nossos pecados, da nossa miséria, é para a pessoa de Cristo, é para a presença do Senhor. Para onde vamos fugir? Nós pecamos e somos pecadores, cometemos erros e pecados, e se nós recebêssemos o que merecíamos, a palavra diz, o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que nós temos vida em Cristo, ou seja, nós temos um lugar para fugir, para nos refugiar, para nos esconder. É um lugar onde Deus nos guarda, nos esconde da nossa própria miséria, dos nossos pecados, até que nós possamos ser salvos totalmente. Então a palavra aqui, o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é um lugar onde nos escondemos. Hebreus capítulo 6 também fala um pouco sobre isso, olha, daquilo que eu falei aplicando a Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 18, vamos lá? Olha o que diz Hebreus 6, 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Quem que correu para o refúgio? É aquele que entendeu que ele é pecador, é aquele que entendeu que ele não pode ser salvo pelas suas obras, é aquele que se refugiou em Cristo, e ele corre para o refúgio, ele corre para um lugar onde ele pode ser guardado de si mesmo, dos seus pecados, da vingança, do sangue ou da morte. Ele corre para um local de refúgio. Deus é o nosso refúgio. Para onde fugiremos? Deus é o nosso refúgio. E ele fala mais no versículo, Salmo 46 ainda: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Zacarias capítulo 9, versículo 12, falando para o povo de Israel que estava distante de Deus e foi levado para o cativeiro, Zacarias 9, 12, fala assim: voltai à fortaleza, ao apreço de esperança. Era um lugar onde o povo pudesse, Deus é o lugar, é a fortaleza do seu povo, é um lugar onde o povo é protegido, é onde o povo é guardado. O salmista do Salmo 91 também diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele se guarda onde ele é guardado, no esconderijo do Altíssimo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, fala que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então Deus é uma fortaleza onde nos escondemos, aonde somos guardados
preservados para a vida eterna, segundo 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, são guardados para a vida eterna. É um bunker, é um refúgio. Vocês estão acompanhando agora o que está acontecendo entre Israel e Irã, né? E essa guerra tem milhares de anos, porque o Irã é a Pérsia antiga. Lá no Irã não mora árabes, no Irã são os persas que moram lá. A gente fala, é uma guerra contra os árabes. Não, a guerra está sendo travada entre os persas e os israelitas. A mesma guerra que já sendo travada há milhares de anos. E lá, agora, Israel é todo cheio de bunkers. Em cada casa, em cada prédio, existem quartos que são guardados com paredes de mais de meio metro de concreto armado, e quando há uma sirene toca, eles correm para os bunkers. O mundo hoje também está cheio de bunkers espalhados. Os poderosos têm feito nas montanhas, lugares, cavernas a mais de 800 metros de profundidade com bunkers, e eles estão correndo de alguma coisa que vai acontecer. E a palavra vai dizer assim, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso bunker, porque na realidade, se estivéssemos numa guerra aqui, onde eu estava falando para a Gleice, o nosso telhadinho ali, com aquela telinha de eternite, aquele forrinho lá, jamais vai segurar uma bomba daquela, né? Mas quem nos guarda? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista do Salmo 121 diz, aquele que te guarda, que o Senhor é quem nos guarda. Então o salmista está dizendo para nós aqui no Salmo 46 que a gente tem que crer. Ele está se revelando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora, socorro bem presente é socorro imediato. O socorro de Deus vem imediatamente sobre nossas vidas. Quem se apropria dessas verdades descansa. Agora, se eu não tenho um refúgio em Deus, se eu não tenho para onde correr, se eu não tenho para onde fugir, se eu não tenho para onde escapar, como que eu vou descansar? Eu tenho que ter medo mesmo. Quem não conhece ao Senhor e não tem um relacionamento com o Senhor, precisa temer mesmo, porque não haverá esperança. Mas o salmista diz então, como eu vou ter descanso? Sabendo quem Deus é, se apropriando daquilo que Deus é. Outra verdade que vejo aqui é, um coração que se aquieta, irmãos, ele tem o seu próprio fundamento em Deus, que é inabalável. Dá uma olhada no versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Veja que ele está dizendo que tudo está sendo abalado. Você olha no versículo 2, versículo 3, versículo 6, ele está falando de um quadro apocalíptico, um quadro caótico, de coisas balançando e sendo abaladas. Nós aqui no Brasil nunca vimos nada parecido com isso, né? Não temos terremotos, né? Quem já passou por terremotos, as coisas se mexem, a terra mexe, os montes se abalam, os maremotos e tufões e coisas que vão acontecendo. Ele descreve esse quadro, vai descrevendo esse quadro. Aí no versículo de 4 ele fala, mas há um rio. Olha a mudança da visão profética. Assim, tudo está se abalando, mas há um rio. Ele diz assim, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ele está falando de um lugar, ele está falando de um espaço, que tem uma pessoa que governa, que é o próprio Deus. É um lugar onde jamais será abalado. Tudo no mundo será abalado. Tudo que conhecemos é abalável. A nossa vida é abalável, a saúde é abalável, o nosso país é abalável, as estruturas são abaláveis, os impérios são abaláveis. Nenhum império durou muito tempo, todos os impérios caíram. O império persa, o império assírio, o império da Babilônia, o império egípcio, o império romano, todos os impérios caíram. O império russo, todos os impérios caíram. Tudo que nós temos e vemos hoje é abalado. Mas ele está dizendo aqui que há um lugar onde Deus está, e esse lugar jamais pode ser abalado. E nesse lugar ele fala, há um rio, há uma fonte. Alguns autores pensam que quando ele fala desse rio e dessa fonte que alega a cidade de Deus, ele está falando também de uma cena apocalíptica daquele rio, né, que corre ali no livro de Apocalipse, mas ele fala também provavelmente daquela situação de Senaqueribe, porque ele pensa que esse salmo provavelmente tenha sido escrito pelos filhos de Coré, quando
a cidade de Jerusalém foi atacada, mas eles tinham fontes por baixo, eles faziam uma fonte que eram canais por baixo da terra. Quando uma cidade era sitiada, a primeira coisa que no passado se fazia era contaminar as fontes, desviar os rios para que a água não entrasse pela cidade. Mas Jerusalém fez aquedutos bem profundos que pegava de longe de um rio e passava por dentro e trazia água de fontes direto para aquela cidade. Então é como se dissesse assim: embora todas as coisas estejam destruídas, tem uma fonte que está no meio dessa cidade, e Deus está nela, e ela jamais será abalada. Ou seja, está falando de fontes. E aí pensa em água. Da onde que são as nossas fontes de vida? Da onde vem a nossa fonte de alegria? Da onde vem nossas fontes de esperança? As fontes do mundo serão abaladas. Se a minha esperança e o meu coração estão somente nas coisas do mundo, isso será abalado. Mas aquele que crê tem uma fonte inesgotável que não se abala. Ele tem algo que é inabalável. Só Deus é inabalável, e só aqueles que estão nele podem permanecer inabalável, porque tudo mais pode ser tirado das nossas vidas. Não existe nada que a gente possa conservar, senão a nossa fé no Senhor e o próprio Senhor em nossas vidas, e o seu amor. Tanto é que a palavra diz assim: porque nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As outras coisas podem ser abaladas. Voltando em Hebreus, por exemplo, naquele texto que lemos, Hebreus capítulo 6, veja que ele fala sobre isso. Ele fala, Hebreus capítulo 6, versículo 17 a 20, ele fala assim: olha, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmeza aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Olha, imutabilidade do seu propósito. Os propósitos de Deus são imutáveis. Ninguém pode mudar os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus não são mutáveis ou móveis, são imutáveis. Continuando lendo o versículo 18: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Olha de novo, outra coisa, que dá firmeza, segura e firme, que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo aqui que a nossa esperança cristã, ela está baseada em coisas imutáveis, na promessa de Deus, nos propósitos de Deus. Nem está baseado em nós mesmos, mas nele mesmo, no próprio Deus. A nossa salvação é baseada no próprio Deus, na imutabilidade da sua palavra, que naquilo que ele diz, acontece, aquilo que ele declara, acontece. Então, ele está dizendo aqui que a obra do Senhor em nossas vidas é imutável, não pode mudar, nada vai mudar aquilo que Deus decretou para as nossas vidas. Amém, irmãos? As outras coisas serão abaladas. Por isso que ele fala aqui, Salmo 46, Deus está no meio dela, jamais será abalado. Tudo pode ser abalado. Tudo pode ser abalado. As pessoas pensam assim, quando a gente é mais novo, a gente acha que nada nos abala. Quando a gente vai ficando mais velho, até um grito, uma freada de um carro, a gente começa a ficar mais com medo, né? Tudo é abalável, não existe nada que não seja abalável. Alguém pensa assim, a nossa moeda é forte, jamais será abalada. O dólar é forte, jamais será abalado. Tudo foi abalado, será abalado, mas somente aquilo que Deus prometeu jamais será abalado. Deus está no meio dela. Você está num lugar abalável ou inabalável? Se você vive a partir de si mesmo e da sua força, tudo é abalado. Por último aqui que eu vejo é que este coração, que é esse coração que pode descansar, esse coração aquietado, ele é um coração que sabe quem está no controle. Olha o versículo 7, quem está no controle de tudo? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, aqui o termo ele é o Deus Todo-Poderoso.
Ele é o Senhor dos exércitos, está conosco. Versículo 6, observe que o mesmo versículo 7, ele vai se repetir depois no versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele, ou seja, que governa todas as coisas. O versículo 6, por exemplo, vai falar que as nações bramam, os reinos se abalam. Ou seja, ele está dizendo, não são os poderosos desse mundo que estão no controle das nações. Quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Porque o versículo 6 ele vai dizer assim, porque Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Uma palavra de Deus muda tudo. Uma palavra de Deus, e Deus já deu a sua palavra, e na hora certa ela vai acontecer, vai dissolver tudo que existe e vai ser criado novos céus e nova terra. Por isso que essa é a nossa esperança também. Uma palavra de Deus muda as nossas vidas. Uma palavra de Deus transforma qualquer situação, porque é Ele que define todas as coisas. Então ele está dizendo assim, que o coração que crê nessa verdade, ele se aquieta. Um coração que sabe que Deus é soberano, se aquieta. Versículo 9 também vai dizer assim, que Ele põe termo à guerra, é Ele que põe termo à guerra até os confins do mundo. Aqui já é uma visão mais profética e apocalíptica, porque um dia Deus vai quebrar o arco, Deus vai quebrar os carros de guerra, Deus vai destruir todos os exércitos, e Ele vai impor, pela sua graça, a paz verdadeira sobre essa terra. Então não são os senhores da guerra que estão no controle, mas é o Senhor Deus dos exércitos que está no controle. Os senhores das guerras gostam das guerras porque vendem armamentos, e a indústria dos senhores das guerras são poderosas, porque os armamentos são vendidos. Cada míssil daquele, sabe quanto custa um míssil daquele? Custa às vezes de $500 mil a $2 milhões. $500 mil hoje seriam 3 milhões, cada míssil daquele é 3 milhões que são vendidos. Então, aos senhores da guerra, mas a palavra vai dizer que é Deus que é aquele que governa todas as coisas. Ele é o Deus Senhor dos exércitos. O salmista do Salmo 24 diz o seguinte: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, é o Senhor dos exércitos que é poderoso nas batalhas. Ele governa todas as coisas, Ele domina todas as coisas. Temos que esperar o tempo dEle, e na hora dEle, Ele vai pôr fim a todas as guerras. Ele vai trazer paz, Ele vai trazer justiça, Ele vai trazer igualdade. A palavra diz, e a oração de Jesus é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque o reino de Deus será um reino de paz, de justiça e de igualdade. Então, irmãos, aqui no versículo de número 10 também ele diz assim, que versículo 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Deus que será e é, Ele é o único que deve ser exaltado, é aquele que domina todas as coisas. Se eu quero ter paz, eu preciso ter a consciência que Deus está no controle. Se eu achar que Deus perdeu o controle, nós ficamos desesperados. Deus está no controle das nossas vidas. Muito embora as coisas possam parecer difíceis, como o salmista diz, ainda que a terra trema, ainda que haja isso e aquilo, confiarei no Senhor. Como Abacuque diz, e cantamos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque tudo que nós temos está nele, e Ele está no controle de todas as coisas. Até mesmo nas nossas lutas, Ele está no controle, e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Até as nossas lutas, Ele fará com que todas as coisas cooperem. A questão é, na mão de quem você está? Na mão de quem nós estamos? Nós nos entregamos totalmente nas mãos desse Deus soberano, ou estamos nas nossas próprias mãos? O salmista diz que não, é Deus que está no controle de todas as coisas. Concluindo, como podemos ter um coração aquietado diante das lutas e das dificuldades que teremos e que temos tido? Nós temos que confiar, nós temos que crer que Deus é Deus, temos que ter um relacionamento com Ele, precisamos apropriar dEle, precisamos nos agarrar a Ele, porque só Ele é inabalável, e precisamos deixar as nossas vidas totalmente nas suas mãos. A palavra de Deus para mim, para você,
palavra de Deus para a igreja no mundo hoje, diante de tudo que está acontecendo, é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalme-se e saiba que Deus está no controle, e tudo será feito conforme a sua vontade. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar por você, por nossas vidas agora, no nome de Jesus.